Mateus 6, versículos 6 a 8. Esse texto ele se encontra dentro do Sermão do Monte. A pregação, o primeiro sermão de Jesus, proferido aos judeus, como também à multidão. Então é interessante como Jesus inseriu esse assunto dentro dessa prática, dessa necessidade de que o povo viesse a aprender a orar. Diferente daquilo que era ensinado pelos judeus, porque os irmãos, os judeus tinham um pilar, ou um tripé, onde ali alicerçavam as suas práticas, a sua comunhão com Deus, ou a sua maneira de se relacionar com Deus. A primeira era o jejum. E Jesus fala exatamente do jejum. Não faça o jejum para ser notado pelos homens, para ser percebido pelos homens, para que você não venha elogiar e você já perdeu o seu propósito de fazer jejum. O segundo tripé, a segunda coluna do tripé, são as esmolas. E Jesus, mais uma vez, aborda essa questão que a sua mão direita não veja o que a esquerda está fazendo. E, por último, Jesus aborda a questão da oração, da conversa com Deus. A necessidade de entendermos que conversar com Deus não é mandar recado. Não é ensinar a Deus como ele deve agir. Não é ensinar a Deus o caminho das pedras. Como se muitas vezes tem ouvido alguns ensinando o povo a determinar. Eu determino, como se Deus tivesse a obrigação de atender. Como se o servo dissesse ao seu senhor, olha, eu lhe obrigo, eu lhe mando, você está obrigado a fazer isso comigo. Como se essa fosse uma atitude de um servo diante do seu senhor. Por isso eu queria, desde já, dividir as leituras para que os irmãos possam também participar e a gente não perca tempo com os irmãos venham procurar os textos. Eu vou começar aqui pela minha tela. Eu vou pedir que a irmã Neuza abra em 1 Reis, capítulo 26, versos 26 e 27. 1 Reis, capítulo 18, versos 23 e 27. 26 e 27, perdão. Um outro irmão, irmã Thaisa, abra em Lucas 18, versos 11 e 12. Irmão Erivaldo, Tiago capítulo 4, verso 3. Tiago 4, 3. Irmã Edilene, Isaías 29, 13 e 14. Isaías 29, 13 e 14. Pedro, você vai abrir em Daniel capítulo 6, verso 10. Daniel 6, 10. Lucas, João, capítulo 11, versos 41, 42 e 45. Irmã Neuza, depois a senhora vai ler um outro texto de 1 Reis também, mas fique com aquele que eu lhe passei, o 18, 26 e 27. 18, Nick, 26, 27. Você vai abrir em Neemias, capítulo 2, versos 4 e 5, só a parte A. Neemias 2, versos 4 e 5, só a parte A do versículo 5. E eu vou ler Lucas 23, 43. E assim a gente vai já adiantando, tem mais alguns textos, mas eu vou poder ler para os irmãos e os irmãos vão poder acompanhar em suas Bíblias. Tá certo? A segunda passagem é onde, pastor? 1 Reis também. Sim. 1 Reis 18, versos 36 a 38. Bem pertinho daqui a senhora vai ler. Primeira parte é 26, 27, a outra 36 a 38. Tudo em 1 Reis. Tá bom? Ember quer participar também? Pronto. Nossa irmã Ember, abra em Jó, capítulo 31, versos 4 a 8. Jó 31, 4 a 8. Agora, marcadas as nossas participações, as leituras que ficamos responsáveis, vamos voltar ao texto de Mateus capítulo 6, do verso 6 ao verso 8.
Quando Jesus nos ensina o que vem a ser orar. Conversa com Deus. O que vem a ser essa conversa com Deus? O que é que eu preciso abordar? O que é que eu preciso inserir? O que é que precisa constar dessa conversa com Deus? Diz assim, Mateus 6, de 6 a 8. Desculpe, de 5 a 8, perdão, de 5 a 8. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos da praça, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a ele, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Que coisa boa, irmãos, nos relacionar com alguém que nos conhece. Já disse aos irmãos que eu não entendo algumas práticas neopentecostais quando ensina seus fiéis a levar um documento, uma peça de roupa de alguém, para apresentar a Deus aquela pessoa. Senhor, essa pessoa aqui eu quero apresentar diante do Senhor. Essa pessoa aqui porque eu tenho orado. Como se Deus precisasse de algum documento meu ou seu para saber quem eu sou, para saber onde eu moro, para saber e conhecer as nossas necessidades. É tão bom nos relacionar com Deus que antes mesmo que comecemos a pedir, Ele já sabe exatamente a nossa necessidade. E aí você pergunta, mas por que a gente ora? Porque a gente coloca diante de Deus a nossa necessidade e coloca como solução das nossas respostas a ação de Deus em nossas vidas. O papel da oração é descansar, assim como Ana descansou, quando apresentou a Deus, fez um voto, quando Eli disse, vá para casa e seja feito conforme a tua vontade. E a Bíblia diz que Ana voltou para casa e o seu semblante já não era triste. Oração é apresentar a Deus as nossas necessidades e descansar, na certeza que Ele tem o melhor, no tempo certo. Nem sempre a gente descansa, nem sempre a gente relaxa, nem sempre a gente sossega, mas a necessidade da oração é entregar, descansar e confiar. Destaquei pelo menos 3 tópicos dessa citação de Jesus no chamado Sermão do Monte. Os versos 5 a 7 diz assim, e quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E aí o versículo 7. E quando orares, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Sabe, irmãos, essa palavra nunca foi atual para nós. Nunca foi tão atual para nós, nos nossos dias hoje. Jesus está nos ensinando que não é pelo muito que você vai falar. Não é pela repetição de oração. Tenho visto com muita tristeza os nossos irmãos católicos que têm ensinado seus fiéis a, diante do rosário, repetir 50, 100, 150 vezes o Pai Nosso. Como se o nosso Deus fosse vencido pelo cansaço. Como se aquele Deus pudesse ser vencido pela sua insistência. É como aquela criança que vejo isso com tristeza, algumas cenas que tenho visto. Criança, quando não é atendido o seu desejo diante dos pais, se joga no chão e faz todo um escândalo. Por quê? Porque acostumou-se a ser atendida naquilo que pede. Do mesmo jeito, não podemos ser nós, não podemos agir assim com Deus. Senhor, seja feita a tua vontade. Foi assim que Jesus disse no momento que antecedeu a crucificação, ali no Getsemane. Mas a maior dificuldade nossa é descansar. É descansar. Nós oramos de noite e de manhã já tomo para mim, já tomo para você, já tomamos para nós mesmos as nossas aflições e vamos resolver do jeito que nós quisermos, da melhor maneira. Esqueci que entreguei à noite aquilo para Deus. Jesus agora dedica-se a confrontar as práticas religiosas, que muitas vezes se limitavam, irmãos, a valorizar o adorador por suas ações e menosprezar o adorado. Quando nós oramos, irmãos, o poder não está na oração daquele que faz, mas naquele que ouve a oração. Tenho visto com tristeza algumas pessoas se aproximarem de mim e dizer, pastor, ore por mim. Pastor, ore por mim. É aquele crente 6 horas. Os irmãos conhecem o crente 6 horas, né? É o crente que diz assim, vocês oram por mim. Vocês oram por mim.
Muitas pessoas que pedem oração ao pastor porque pensam que o pastor tem uma intimidade maior de qualquer outro ser humano. Não. Intimidade com Deus não é encontrada, comprada, achada. É praticada. O poder não está naquele que ora, mas naquele que ouve a oração do adorador ou daquele que está fazendo a oração. Jesus precisa identificar, tirar o foco daquele que estava orando, daquele que estava de pé. E ele fala com muita propriedade, nas esquinas, nas praças, para serem vistos, para serem notados. Que oração poderosa, que oração linda. Mas não tinha nada de conteúdo, e ali Deus já não respondia aquela oração, porque Jesus disse, eles serão a recompensa dos homens. Porque foi a oração direcionada não a Deus, mas aos homens. Porque Jesus disse, para serem vistos pelos homens. Uma autovalorização. Porque eu, Senhor. E Jesus disse, eles já receberam a recompensa. Porque a finalidade não era ser notado, não era ser ouvido por Deus, mas ser percebido pelo semelhante, pelas pessoas que estão à sua volta. Vamos identificar pelo menos 3 orações registradas na Bíblia que mostram exatamente essa necessidade de orar, não apresentando o nosso currículo, mas apresentando a Deus a nossa necessidade. O primeiro fato, o primeiro destaque que eu gostaria de fazer é a chamada oração do fariseu. Jesus conta uma parábola, dizendo que 2 homens subiram ao templo, um publicano, um pecador, imerecedor da graça de Deus, e um fariseu. E a oração do fariseu não era a Deus, mas era a si mesmo. Como era a oração do fariseu, Thaisa? Lucas 18, versos 11 e 12. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Não sei se os irmãos perceberam no destaque naquilo que Thaisa leu. Primeira coisa que ele se colocava de pé. De pé para ser visto, para ser notado, para ser elogiado, para ser destacado. Segundo, ele não orava para Deus. Ele orava de si para si mesmo. Com quem ele estava falando? Estava falando com Deus? Não. Está se apresentando, se autovalorizando. E ele começa a denegrir a imagem daqueles que vivem de maneira contrária àquilo, aos seus padrões de vida. Porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Ou seja, aquele homem era a régua, era o padrão dentro de uma vida consagrada. Eu não sou como. Sabe, irmãos, precisamos ter muito cuidado quando passamos a ser referenciais para nós mesmos. As nossas práticas, o nosso comportamento não pode ser referencial para ninguém, porque somos servos, imperfeitos, falhos e pecadores. E ele termina dizendo assim, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de quanto ganho, tudo quanto ganho. Ou seja, ele fazia muito mais do que a lei mandava. Porque jejuar não eram 2 vezes, mas uma vez só. E olha lá. Ele diz, olha, eu faço muito mais do que a lei determina. Precisamos ter muito cuidado, irmãos. Que a nossa oração seja realmente um abrir dos nossos corações. Que seja realmente expressar diante de Deus as nossas necessidades. Daquilo que entendemos como sendo Ele a solução da nossa dificuldade. Enquanto uma outra experiência. O chamado profetas de Baal. Lembra da experiência de Elias? Quando a disputa entre Elias e os profetas de Baal. Elias mandou os profetas de Baal construírem um holocausto. Cortou um animal no meio. Parte ficou com os profetas de Baal e parte ficou colocado sobre o holocausto de Deus. E Elias desafiou aqueles homens a orarem. Leia, por favor, irmã Neuza, versículos 26 e 27. Primeiro Reis, capítulo 18. E tomaram o bezerro que lhes dera, e prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltaram sobre o altar que se tinham feito. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia,
clamai em alta vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. Veja que zombaria de Elias, profeta Elias, para com os profetas de Baal. Sabe, irmãos, o tempo passou, mas encontramos ainda muitos profetas de Baal que estão adorando, que estão clamando, que estão pedindo a intervenção de ídolos que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê, que tem braços, mas não apalpam, que tem pés, mas não anda. Certa vez encontrei uma irmã lá em Quebrangulo e foi interessante que ela contava essa experiência de conversão dela. Eu sempre gosto de ouvir testemunho de conversão, porque é diferente do meu. Eu nasci num lar cristão. E aquela irmã disse, pastor, eu me converti no dia que fui participar de uma procissão, de uma novena. Novena é quando aquele ídolo vai passando de casa em casa, e durante uma semana aquele ídolo, aquela imagem fica na casa de alguém, e depois de algum tempo fazem aquela procissão em direção à casa de outro alguém. E ela disse que em uma daquelas procissões em direção à casa de alguém, aqueles que conduziam o andor se descuidaram e a santa caiu no chão. E os irmãos podem imaginar o que aconteceu com aquele ídolo, com aquela imagem. Se espatifou todo. E eles não tiveram dúvida. Juntaram um saco de supermercado, juntaram os cacos dentro do supermercado, amarraram, colocaram dentro do lixo. E ela disse que no outro dia tinha uma santa maior do que aquela que foi destruída pela queda. E ela pensou consigo mesma, se ela não consegue nem proteger ela mesma, como é que vai proteger a mim? Como é que essa mulher aí vai proteger a mim se ela não consegue nem se proteger? Caiu e se quebrou toda, e a consideração que tiveram com ela? Amarraram num saco de bom preço, de supermercado, e jogaram dentro do lixo. É triste, irmãos, que essa experiência do profeta de Baal continua se repetindo hoje, pleno século XXI. Pessoas estão clamando. Certo? O ano passado, eu estive em Juazeiro do Norte, onde mora minha filha mais nova, e é triste ver aquela idolatria. É triste entrar em um lugar tenebroso, onde ali chamado o Horto do Padre Cícero. Escadas que as pessoas sobem de joelhos, em função de um ídolo, de um ídolo que tem mão, tem perna, tem olhos, tem boca, mas nada disso funciona. E continua o mundo adorando a esses ídolos, assim como conforme os profetas de Baal. Mas encontra uma outra orientação. A orientação do irmão de Jesus, o nosso irmão Tiago, lá no capítulo 4, verso 3. O que é que ele diz, irmão Edivaldo? Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Pronto. Você está pedindo, mas não está recebendo. Por quê? Porque está fugindo do propósito. Se Deus responder a sua oração, vai ser para a sua glória, para a sua exaltação, porque eu fiz, porque eu realizei, porque eu consegui. E todas as orações precisam apontar para Deus. Precisam sinalizar que Deus respondeu a nossa oração. Encontrei um comentário do Dr. Russell Shedd, e ele diz assim, a oração era errada desde a base, referente a Mateus capítulo 6. Primeiro porque pensava que Deus considerava o número das orações proferidas, para aquietar o coração, para responder e para identificar o valor da oração, e não a intenção de quem orava. Segundo, porque pensavam que o acúmulo de orações repetidas tinha o efeito de cansar os ouvidos de Deus, obrigando-o a responder. Deus não vai responder a minha prece, a sua prece, em função da minha insistência. Isaías 29, versos 13 e 14. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque
a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Veja o que é que o profeta está dizendo. Vocês buscam a Deus, ou o Senhor dizendo através do profeta, vocês me buscam, mas os seus corações não estão aqui. Vocês apenas estão repetindo mandamentos, práticas, ensinamentos, mas não existe nenhum fervor, não existe nada de importância nessa repetição. É como quem sabe um papagaio que repete aquela oração que foi ensinada, ou aquela palavra que foi ensinada. Vamos caminhar. A segunda parte que eu identifiquei nessa experiência de Jesus, nesse ensinamento de Jesus, está no versículo 8. E ele diz assim, Mateus 6:8, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Que coisa maravilhosa. Senhor, filho, eu já sei. Senhor, olha, filho, eu já te conheço. Eu sei exatamente da sua necessidade. Que coisa boa, irmãos, nos relacionarmos com um Deus que conhece não a nossa aparência, como na experiência de Samuel na casa de Jessé. Conhece o nosso coração. Conhece não as nossas ações, mas conhece a nossa intenção. Irmã Neuza, por favor, leia 1 Reis, capítulo 18. Agora nos versos 36 a 38. Vamos ver o outro lado. O lado de Elias, aquele que zombava dos profetas de Baal, que estavam pedindo a um Deus com D minúsculo, um Deus que não agia. Olhe, fale mais alto. O seu Deus saiu para fazer uma feira, fazer compras, está dormindo. Mas encontramos o outro lado, a oração proferida por Elias, diante dos profetas de Baal. 1 Reis 18, 36 a 38. Leia, irmã Neuza, por favor. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Amém, amém. O desejo do coração de Elias não era se exaltar, se vangloriar. E ele diz, para que esse povo conheça quem é o Senhor, que não é Baal. Sabe, irmãos, é tão bom entender que aquilo que Deus faz em nossas vidas é para a glória dele. É para o louvor e da glória dele. Não é para minha. Ah, porque ele ora, porque ele é bom, tem uma oratória muito bom. Isso não importa para Deus. O que importa é o coração. Tenho ensinado muitas vezes aos novos convertidos aqui em Maceió, quando muitas vezes se inibem de orar. Pastor, eu não sei, eu nunca orei. Não. Ou seja, a oração é prática. É como andar de bicicleta. É começar a falar, Senhor, muito obrigado. Muitas vezes não usar palavras teologicamente corretas, assim dentro de uma formalidade, mas falar com Deus porque é uma conversa. Abrir o nosso coração diante do Senhor. Vamos ver uma outra experiência? Daniel, quando foi proibido de orar diante do decreto de Dario, os sátrapas e os governadores que trabalhavam junto com Daniel tinham inveja de Daniel, porque Daniel prosperava. E convenceram o rei Dario a publicar um decreto que ninguém poderia adorar outro Deus, a não ser o próprio rei Dario. Porque queriam encontrar Daniel essa falha, porque sabia que Daniel era temente a Deus. Mas em vez de Daniel se esconder, em vez de Daniel evitar de orar, por favor, Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel não mudou a sua prática em meio à ameaça. Ele voltou a praticar as mesmas coisas que ele fazia periodicamente.
Quando soube que a escritura havia sido assinada, ele entrou na sua casa, abriu a janela em direção a Jerusalém, ou seja, não fez questão de se esconder. E 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graça diante do Senhor, seu Deus. E coisa boa, irmãos, entender que a adversidade não pode roubar a nossa comunhão com Deus. Jesus disse que nos últimos dias, os cristãos, aqueles que forem fiéis, viverão situações de conflito, de perseguição, de morte, mas isso não pode afastar a nossa comunhão com Deus. Daniel nos ensina perfeitamente que diante da ameaça, do medo, da dificuldade, do risco de morte, ele continuava praticando as suas orações, não uma só vez, não, 3 vezes por dia, com a janela aberta, para que aqueles homens pudessem realmente perceber que ele estava orando e que ele não pudesse se omitir dessa prática saudável conversando com Deus. Mas também encontra uma outra experiência de Jesus. Em João capítulo 11, versos 41 e 42 e 45, a experiência de Jesus diante da morte de Lázaro. Quando Jesus derrama diante de si a sua alma e apresenta a sua necessidade e coloca diante de Deus a solução do seu problema. Ele estava ali diante da pedra, pedem para que eles possam remover a pedra onde Lázaro estava enterrado, ou estava sepultado, perdão. E ali ele faz uma oração poderosa, colocando em Deus o poder, colocando em Deus a solução e glorificando a Deus, porque Deus iria responder a sua prece para que o mundo, para que aquelas pessoas, viessem a conhecê-lo como um filho de Deus. Por favor, Lucas, leia. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Veja que experiência gloriosa. Um momento de dor, de luto, de perda. Em função da morte de Lázaro, Jesus transforma aquele momento de inquietação, de medo, de luto, de dor, numa oportunidade para que o nome de Deus pudesse ser glorificado. E é lindo que nos versos 20 e 45 diz assim: muitos, pois, dentre os judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que ele fizera, creram nele. É tão bom quando a gente pode colocar diante de Deus as nossas ansiedades, nossos medos, sabendo que aquilo que ele vai fazer em nossas vidas servirá unicamente para a glória, a honra e louvor do seu nome. Por favor, Ember, leia Jó 31, 4 a 8. Não vê ele os meus caminhos e não considera cada um de meus passos. Se me conduzir com falsidade, ou se meus pés se apressaram a enganar, Deus me pese em balança justa, e saberá que não tenho culpa. Se meus passos desviaram-se do caminho, se o meu coração foi conduzido por meus olhos, ou se minhas mãos foram contaminadas, que outros comam o que semeei, e que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Até 8? Foi. Até 8. É porque você leu na outra versão, né? Mas fala exatamente desse anseio de Jó. Senhor, tu me conheces, me sondas, me conhece o coração, me sonda o coração. Tu sabes quem eu sou. E os amigos de Jó, que chegaram ali, quem sabe, para confortá-lo e consolá-lo diante de tantas perdas, dizem: olha, você tem pecado. Porque se você não fosse assim, Deus não estava condenando você a essa condição. E Jó diz assim: Senhor, me prove. Me prove, assim como o ourive prova o ouro. E nós sabemos e conhecemos a vida de Jó. Que coisa boa descansar na certeza daquele que nos conhece. Que eu não preciso pedir insistentemente, como uma criança birrenta, mas descansar na certeza que ele ouve não as nossas vozes, os nossos lábios, ele ouve o nosso coração. Mas encontra uma terceira e última experiência no versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que está em secreto, o que vem em secreto, te recompensará. Algumas orações, irmãos, registradas na palavra de Deus, algumas delas a gente não conhece o seu conteúdo, mas aquilo que ela produziu. E eu separei também mais três versos. Leia, por favor, Nick,
Neemias, capítulo 2, versos 4 e 5. Essa experiência se deu na vida de Neemias. Neemias havia sido enviado como cativo para a Babilônia e tomou conhecimento que Jerusalém, os muros de Jerusalém estavam destruídos. E ele sentiu o desejo, ficou triste e sentiu o desejo de falar com o rei. E como ele era o copeiro, aquele que provava a comida do rei antes de que a comida fosse para a mesa, o rei percebeu que o seu semblante não era triste. Isso causava medo no rei. Alguma coisa aconteceu, esse homem está triste. Leia, por favor, Nick. O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados. Eu queria só destacar a parte A do versículo 5. Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Qual foi a oração de Neemias? Qual foi o conteúdo da oração de Neemias? O que ele disse a Deus? Sabe, irmãos, tenho ouvido testemunhos preciosos de gente que teve um livramento de Deus diante de um momento de apreensão, de medo, de um acidente. Misericórdia, Senhor! E Deus ouve e dá o livramento àquela família. Tem misericórdia, meu Deus! E Deus coloca a sua mão poderosa e guarda aquela família, guarda aquele homem ou aquela mulher. A Bíblia não registra qual foi a oração de Neemias. Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. O que foi que Neemias disse? Foi tão rápido. Ele precisava ser tão objetivo. Senhor, unge os meus lábios. Senhor, me ajude. Senhor, me oriente. Senhor, me dê sabedoria. Orações simples, irmãos, mas que têm grande poder diante de Deus. Porque Deus não ouve os nossos lábios, as nossas palavras. Deus conhece o nosso coração. Uma outra oração também que se tornou famosa. No momento final da vida de Jesus, quando Jesus estava sendo crucificado, ao lado daqueles dois malfeitores, o versículo 23, capítulo 23 de Lucas, versos 42 e 43, registra muito bem a oração de alguém diante de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 23, versos 42 e 43. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que oração preciosa. Um coração aberto diante de Jesus, dizendo, eu reconheço que não sou nada. A discussão que aquele homem travou com outro ladrão, com outro malfeitor, defendendo Jesus, um justo sendo acusado de crime. E esse homem abre o seu coração e diz, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Orações sinceras, breves, mas de grande poder diante do Senhor. Mas encontra uma terceira e última experiência, uma última citação ou exemplo. Aquela mulher cananeia. Eu peço que algum irmão leia, por favor, Mateus 15, versos 25 a 28. Mateus 15, 25 a 28. Lembra daquela mulher? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos, lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E, desde aquele momento, sua filha ficou sã. Que coisa maravilhosa, não é? Alguém que abriu o coração diante de Jesus, dizendo, Senhor, eu sei que não tem direito. Eu não sou judeu. Eu não sou da linhagem de Abraão. Eu não sou da linhagem dos escolhidos. Mas tem misericórdia da minha filha. E Jesus começa a complicar, a dificultar a resposta daquela mulher. Perceba pelo menos 3 aspectos, irmãos, nessa experiência dessa mulher, que não tem nome, não se sabe seu nome. Ela perseverou, ela confiou, ela disse, olha, eu vou permanecer, não vou me dar por vencida não, eu vou insistir, eu não vou desistir.
Segunda coisa que encontrou nessa mulher é o conhecimento da sua condição. Eu não mereço, Senhor. Eu sei que eu não fiz por onde. Eu sei que sou um pecador. Eu sei que eu não fiz nada bom. Eu sei que eu não tenho direito. Mas tem misericórdia de mim. E a segunda coisa é aquilo que Jesus exalta na vida daquela mulher. Grande é a tua fé. É isso que Deus observa em nossas vidas, irmãos. A nossa fé. Não aquilo que os homens percebem, mas aquilo que trazemos dentro do nosso coração, que só Deus conhece. Encontrei uma citação de John Wesley, o grande avivador, o grande mobilizador da Inglaterra, diante do grande avivamento que aconteceu na Inglaterra. E ele diz assim, exatamente sobre essa questão do sincero, de abrir o coração diante do Senhor, dentro do seu quarto. Ele diz assim, o objetivo da sua oração não é informar Deus como se ele não soubesse o que você quer. A oração é para você se informar. É para você pensar nos seus desejos mais profundos e para dar a você um senso de contínua dependência dele. É para reforçar em sua mente que só ele é capaz de suprir as suas necessidades. Que coisa boa, irmãos. Entender quem nós somos. Nos reconhecer incapazes, imerecedores, mas colocando em Deus toda o sucesso das nossas orações. Para finalizar, eu quero ler aqui Deuteronômio capítulo 2, verso 7, diz assim, pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por esse grande deserto. Estes 40 anos, o Senhor teu Deus esteve contigo e coisa nenhuma te faltou. Coisa maravilhosa. Descansar. Deuteronômio capítulo 2, verso 7. Descansar na certeza de que ele conhece melhor do que nós mesmos. Entender que ele não ouve a nossa oração apenas quando estamos diante da igreja. Tem ouvido a oração de uma mãe na beira de uma cama intercedendo por seu filho, por seu esposo. Tem ouvido a oração de um pai que tem intercedido pela vida da sua esposa, dos seus filhos. Tem ouvido a oração de um filho que clama pela conversão dos seus pais. Que coisa boa. Nos relacionarmos com um Deus que conhece os nossos corações, que conhece o mais profundo do nosso ser. E descansar. Como a Bíblia diz, que ele sabe, ele conhece que estamos nesse deserto. E ele terá resposta para que tudo aquilo que ele vai fazer em nossas vidas sirva somente e unicamente para a glória, honra e louvor do seu nome. Que Deus nos abençoe e continuemos crendo que apesar das nossas imperfeições, das nossas incapacidades, Deus nos conhece e cuida de cada um de nós.